A empatia, né? A arte de ver o mundo, de ver a vida pelos olhos do outro. É interessante se falar tanto em empatia, é interessante se estar com esse tema tão em voga, se falar o tempo todo quantas pessoas têm que ser empáticas, quando não necessariamente as pessoas conseguem ser. A gente até é um pouco empático com as pessoas que amamos, no sentido de sofrermos se eles estão sofrendo. E só nesse ponto. E eu vou falar pra vocês que isso não é empatia. Isso é um tipo de, né? O sentir a dor do outro, como se estivesse doendo em você, é um tipo de empatia. Mas até que ponto é empatia se eu sinto a dor do outro, mas eu não consigo respeitar o processo pelo que o outro está passando? Quando eu sinto a dor do outro, mas eu só sinto a dor do outro caso esse me seja caro de alguma forma, ou caso eu não conheça, ou caso esse nunca tenha me machucado, nunca tenha me ferido, não seja o tipo de pessoa que eu julgue de alguma maneira errada, inconsciente, inconsequente. E aí, com essas pessoas, a gente costuma não ter muita empatia. A gente costuma enxergar só maldade. A gente costuma enxergar o reflexo das nossas dores. Se alguma pessoa está andando na rua, se você está andando na rua e de repente você cai num buraco e torce o pé, a dor que você sente é diferente da dor que o teu maior inimigo vai sentir. A dor que você sente é diferente da dor que a pessoa que te magoou vai sentir. Daquela pessoa que te é mais difícil. É fácil a gente ser empático lá fora, é fácil a gente ser empático na televisão, é fácil a gente ser empático com uma demonstração, às vezes, de agressão, de violência. Difícil é conseguirmos ter empatia com aqueles que, de certo modo, não entendemos. Não entendemos o quanto essas pessoas são, por vezes, grosseiras, intolerantes, falam coisas que ferem simplesmente pela falta do hábito de pensar. Temos pontos de vista diferentes. Essa pessoa não é empática comigo. Essa pessoa não me aceita como eu sou. Essa pessoa não entende o quanto o que ela faz me fere. O quanto ela fala me magoa. E eu, por vezes, não consigo enxergar o quanto, da mesma forma que eu não consigo aceitar a pessoa do jeito que ela é, o ser quem eu sou, de certa forma, magoa essa pessoa. O ser quem eu sou, de certa forma, entristece. De certa forma, desespera. Uma pessoa que come carne não entende o vegetariano. Um vegetariano não entende quem come carne. Uma criança não consegue, às vezes, enxergar um mundo sem doce. E, por vezes, acha que é impossível viver sem ele. E, nessas horas, eu te pergunto, como é que faz uma criança que nasce diabética? Não nos colocamos
de fato no lugar das pessoas. Nos iludimos muitas vezes achando que o pouco que fazemos, ou nos preocupando um pouco com o outro, é o suficiente. Nos iludimos achando que se eu me preocupo e se eu sinto o sofrimento, é o suficiente. Mas se eu sinto o sofrimento e não faço nada, isso mudou o quê? Se de certa forma eu sinto que a pessoa sofre, eu sinto que determinadas pessoas estão passando fome, eu sinto a dor de determinadas crianças que perderam os pais, ou pela situação que estamos vivendo, ou por questão da guerra na Síria, ou por infinitas questões, e eu não faço nada. O que isso muda? Aonde eu estou sendo empática com o outro? Aonde eu sou empática à humanidade se eu não altero em nada o meu comportamento para ser um pouco mais tolerante, já que eu queria que as pessoas fossem mais tolerantes? Se eu não busco ser mais paciente, já que eu queria que as pessoas tivessem um pouco mais de paciência comigo? Não é do outro que tem que partir o entendimento, não é do outro que tem que partir a empatia por você. De você tem que partir. Entendem? Não adianta eu ficar esperando de um cego que ele me aponte o caminho. Se eu consigo enxergar o caminho, não é uma desculpa muito cômoda eu simplesmente não seguir a trilha porque a pessoa que não consegue enxergar também não vai? Quantas vezes nós nos prendemos às nossas dores e a nossa mente faz com que elas doam de acordo? Vamos combinar que a nossa mente realmente colabora nesse ponto. E muitos, enquanto a gente está sofrendo por uma problemática que a nossa mente traz, possivelmente como futura e que não tem muita probabilidade que aconteça, morre. Muitos passam por situação de fome, muitos passam por situação de abandono, muitos se suicidam nesse momento, porque não tinham com quem falar, porque achavam que ninguém ia ouvir, ninguém ia entender, achavam que aquilo não era dor suficiente para falar com alguém. Imagina que eu vou preocupar as outras pessoas. As pessoas já têm tantos problemas. Se eu morrer, eu deixo de ser um peso. Eu deixo de ser mais uma preocupação. Nós temos tanto hábito de reclamar, nós temos tanto hábito de falar o quanto a nossa vida está difícil, que por muitas vezes não paramos para pensar que isso faz com que um possível suicida deixe de se abrir e ache que ele é mais um problema e que você já tem tanto problema e ele te ama, que não quer que você tenha mais um problema na sua vida. E por conta disso ele vai embora, ele opta por te aliviar o fardo. Eu sempre falo para todo mundo, qual o seu problema de fato? Nós temos contratempos e habituamos a ver contratempos como problemas insolucionáveis. Eu vou dar um exemplo.
Um contratempo. Eu tenho uma conta a vencer. E eu preciso juntar o dinheiro para pagar essa conta. Um contratempo, eu estou com uma dificuldade, um resfriado, uma alergia, um processo de saúde um pouquinho mais complicado. Eu tenho que esperar o tempo de recuperação física para que meu corpo volte a ter energia suficiente. Um problema. Eu sofro um acidente. Fico paraplégico. Não existe processo para que as minhas pernas voltem a funcionar. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema de readaptar o meu físico a esse novo processo que ele precisa para voltar a ser funcional. Para eu continuar vivendo, apesar do problema que me apareceu. Um contratempo, às vezes eu tenho que pagar a parcela de uma casa, às vezes eu tenho que pagar um aluguel, às vezes eu moro de favor. E a pessoa onde eu moro é uma pessoa difícil. Eu tenho um contratempo. Porque a adaptação àquelas situações, às vezes, me exigem maior destreza, me exigem maior esforço. Um problema. Eu não tenho onde morar. Um problema maior ainda. Eu não tenho onde morar. Eu estou na rua e ainda tenho filhos. Um problema maior ainda. Eu não tenho onde morar. Estou na rua. Tenho filhos. E não temos alimento. Habituamos a tratar contratempos como problemas. Quando eu falo que muito de nós não tem empatia de fato, porque não aceitamos o outro como ele é, o outro como ele se apresenta. O cachorro que morde por medo. Morde por estar doente, morde por estar com dor, por algum motivo que só ele sabe qual o motivo de fazer isso. Nenhuma criança aprende porque, de certa forma, viu os pais fazendo com alguém. Crianças aprendem porque veem os pais fazendo entre si e principalmente com elas. Exemplificando, um adulto que humilha é uma criança que cresceu sendo humilhada e aprendeu a humilhar. Ah, mas eu não humilho. Bacana. Agora, por que você condena a outra criança, que foi a que veio antes de você, que te educou, simplesmente porque ele não conseguiu ter maturidade suficiente para enxergar as coisas da forma como você enxergou? Todos somos uma versão melhorada. Nós somos uma versão melhorada dos nossos pais são uma versão melhorada dos nossos avós. Nós repetimos o processo, um pouquinho, melhores. Quando eu coloquei na chamada do vídeo a necessidade de entendermos e de termos empatia com o outro, e coloquei que isso era fácil lá fora, mas que o ponto que eu queria pegar era a questão interna. O ser empático com as pessoas que nos são próximas, com as notícias que nos chegam,
Ser empático com a pessoa que não usa máscara, e como eu disse para uma pessoa essa semana, pode ter raiva, não tem problema. Mas entenda que essa pessoa faz isso porque não tem noção, literalmente, do que está fazendo. Por que essa pessoa não tem noção? Porque essa pessoa não faz isso com o intuito de matar pessoas. Uma pessoa que bebe e sai ao volante não faz isso, porque, nossa, eu vou beber porque eu já tô a fim de matar alguém. É óbvio que caso alguma coisa aconteça, essa pessoa vai responder. Hoje em dia, dolosamente, ou seja, como quem tivesse a intenção, porque de fato já se é mais do que avisado dos riscos que isso traz. E não dá mais para ninguém alegar ignorância, dizendo, mas eu não sabia que isso podia acontecer. Estamos, graças a Deus, em um estágio da humanidade em que algumas coisas já são tidas como senso comum. Então pode acontecer, as pessoas sabem que pode. Assume o risco. Quando alguém te magoa, às vezes porque tá com raiva de alguém e tá querendo brigar e não tem com quem brigar e acaba brigando com você. Eu preciso lembrar que muitas vezes eu faço isso. Eu não faço. Pergunta. Mas pergunta sem armaduras. Pergunta querendo ouvir. Porque não tem uma pessoa em sã consciência que fale alguma coisa que magoa o outro. Muitas das vezes sem a menor intenção de magoar. Sem a menor intenção de ferir. Na melhor intenção possível. E aquela pessoa fica magoada. Se eu sou capaz de fazer isso, como que eu não vou ter empatia com quem faz comigo? Como é que eu não vou entender que as pessoas que passam pelo outro lado da moeda estão sofrendo tanto quanto as que enxergam por este lado? Na situação em que nós nos encontramos, sem questionar, sem trazer o que é certo e errado, dentro do comportamento, dentro da pandemia, as pessoas que olham com uma certa consciência, pensando no outro, usando máscara, cuidando de si, dos seus, sofre por conta daqueles que não o fazem. Por outro lado, os que não o fazem têm sua razão e sofrem também. Não entendem. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que não pode ser assim? Como eu falei na última live, o que eu acho que não deve ser, eu não faço. O que eu acho que deve ser, eu faço. Eu não condeno quem não faz. Eu não aplaudo quem faz. Porque se alguém faz o que eu acho que é o certo, em concernimento com o que eu tenho de conceito de certo, está agindo do modo que todos deveriam agir.
não é motivo para premiação. Se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou correta, se eu sou verdadeira, se de certa forma auxilio o próximo, se eu só faço o que deveria ser natural ao ser humano. Se eu sou uma pessoa leal, se eu ajo da forma que deveria se ser, eu só faço o que todo mundo deveria fazer por item de fábrica. Mas estamos em processo evolutivo. Até então, 40, 50 anos atrás, não se falava em airbags. Depois, alguns carros importados passaram a ter. E a pessoa que quisesse teria que pagar por isso. Recentemente, há uns 10 anos, passou a ser item de série de alguns carros importados e só quem tinha muito dinheiro para pagar tinha carros com airbags. Recentemente, carro com airbag é item de série, porque a prioridade da vida, com a graça de Deus, veio antes do que o valor monetário do carro, que as empresas lucram com a venda dele. Outro exemplo, nós temos a briga pelo petróleo, nós temos toda essa confusão mundial que acho que todo mundo que está encarnado hoje tem consciência. E tudo gira em torno do desespero pela gasolina, pelo álcool. E as maiores montadoras, Honda, Mercedes, Hyundai e mais algumas outras, já assinaram que a partir de 2040 não produzem mais motores a combustível. A partir de 2040, elas só vão produzir motores a energia, salvo engano, energia elétrica. Por enquanto, até lá tem bastante chão. Muita coisa pode mudar. Se eu vejo que existe um lado da humanidade que está aprendendo a olhar a necessidade do outro, porque o montador de carro que faz o carro com airbag não me conhece, não conhece minha família, mas alguém fez isso pensando em mim, fez isso pensando em você, fez isso pensando em todas as pessoas que têm um veículo. Da mesma forma que pessoas que andam de bicicleta, até pouco tempo atrás, morriam atropeladas. E começaram a fazer, desde itens de segurança e sinalização, para que pessoas pudessem andar de bicicleta com maior segurança. Isso é empatia. Eu não olho só para mim. Eu entendo que, independente de crença, independente de religião, independente de crença política, independente de crença, enfim, de time de futebol, no frigir dos ovos todos sofremos do mesmo jeito. Entre um católico, um evangélico, um espírita, um umbandista e um budista. Em qual deles dói mais ou menos a morte de uma mãe? Entre um político de direita e de esquerda, em qual deles vai doer menos ou mais a morte de um filho? Das preocupações que você tem no dia a dia e que você acha que são tantas,
Ou por que não te passa pela cabeça que todas as outras pessoas têm as mesmas preocupações, as mesmas dificuldades? Porque no fundo, a gente só é um bando de criança que virou adolescente, que não encontrou ninguém para dizer qual era a fórmula de ser adulto e simplesmente teve que aprender a ser adulto na marra. E muitos, sendo adulto na marra, tiveram que iniciar na vida outras crianças sem nem saber direito como cuidar da própria vida. O porquê que nós achamos que nossos pais são diferentes? O porquê que nós achamos que nossos avós não foram assim? Para quem tem filho, a mesma dor que você sente com medo que aconteça alguma coisa com o teu filho, o teu pai sente, e a tua mãe também, com medo que aconteça com você. Mas eu já sou adulto, não é? Não aos olhos deles. É a parte mais difícil. Permitir que um filho cresça. Lembrar das tuas necessidades na idade dele. E permitir que ele voe. Porque na idade dele você também tinha consciência suficiente para voar. Às vezes, esquecemos o quanto a infância é difícil, o quanto a adolescência é conturbada e viramos para os nossos filhos, e assim como nossos pais fizeram conosco, e falamos: você reclama à toa, você não sabe o que é ter problemas. Porque não aceitamos o peso da responsabilidade. E esquecemos que a infância foi difícil, que a adolescência foi extremamente conturbada, como é para qualquer um. E julgamos as crianças, os adolescentes, nossos filhos, os amiguinhos deles, como pessoas sem problemas. E esquecemos o tamanho da cobrança que eles têm. Que é um exemplo: você não sabe como é que você vai fazer para trabalhar, ou você não sabe fazer como vai fazer para pagar a conta. É uma criança que está na pré-escola, tem a cobrança de ver tudo aquilo ali que ele vê escrito, ele aprender a ter coordenação e fazer uma coisa que dói pra caramba, que é desenvolver coordenação fina para aprender a escrever. Um adolescente tem uma média de 15 matérias para estudar. Cobrança de provas, cobrança do que quer ser. A partir do momento que entra para a adolescência, ele tem que falar o que ele quer ser quando crescer. Uma criança, às vezes, vê os pais brigando e traz para si a responsabilidade de não ser suficiente, de que aquelas pessoas não entendem que era só parar de brigar. Porque aquela criança não entende o porquê que aquelas duas pessoas que ela ama tanto brigam tanto entre si. O porquê que aquelas duas pessoas que ela ama tanto não param e não enxergam simplesmente o lado de um e o lado do outro. Por um mundo com menos expectativas do que o outro deveria ser,
e com mais empatia e respeito, em aceitar o outro pelo que ele é. Porque eu não mudo ninguém. O meu julgamento, que não tem nenhuma validade, a não ser que eu tenha muita moral de fato, e se eu tiver muita moral de fato, eu não vou julgar, porque não adianta. Eu vou estar muito ocupada para julgar alguém que não esteja fazendo o que eu estou fazendo. Por um mundo com mais respeito. Como eu sempre falo, quer comer carne, coma carne, não quer comer carne, não coma. Quer ser católico, seja, quer ser espírita, seja, quer ser evangélico, seja, não julgue o outro, você não tem capacidade de julgar. Por que você não tem capacidade de julgar? Por que eu não tenho capacidade de julgar? Porque eu não sou perfeita. A partir do momento que eu, vamos colocar como espírita ou católico, condeno o evangélico porque ele me condenou como um espírita ou um católico, eu só estou agindo da mesma forma. Eu não sou melhor. Eu só sou igual em outra religião. A partir do momento que eu, como vegetariana, ou vegetariano, ou vegano, opto por condenar qualquer pessoa que coma carne como um ato de violência e parto a divulgar em redes sociais animais sendo violentados, imagens de violência constante, palavras de agressão, aonde eu sou menos agressor, aonde eu estou agindo com menos violência do que a outra pessoa que eu julgo estar agindo com violência para com um animal, porque eu acho que isso é errado. Tenhamos nossas escolhas, sim. A evolução é importante, o amadurecimento é importante, a consciência é importante. Mas respeitemos o processo de cada um. Ou seremos cada vez mais só mais do mesmo. Repetiremos o mesmo layout, a mesma historinha, só com uma propaganda diferente. Só de um outro lado, só de um outro ângulo, mas exatamente igual. Quando eu estou certa de quem eu sou, quando eu estou certo do que eu escolhi, eu não perco tempo olhando o outro, não dá tempo. Não dá tempo para eu ficar julgando o outro. O outro pode ser o que ele é. Eu tenho muita coisa a fazer por ser quem eu sou. Quando eu julgo um movimento que de certa forma está auxiliando centenas de pessoas, e eu acho em algum ponto que aquilo é errado, ou milhares de pessoas, vamos combinar que eu tenho que, no mínimo, estar fazendo o mesmo para poder falar que aquela pessoa está fazendo errado? Toda dor dói. Toda pessoa tem dificuldades. Todos nós sofremos. Todos nós temos a nossa
Máquina mental atormentando o tempo todo, nos julgando, nos condenando. Se todos nós temos, as pessoas que você julga, acusa e condena, também tem. Ninguém precisa falar para uma pessoa que precisa perder peso que ela é gorda, que ela é obesa, que ela é e dar nomes como se ela não estivesse vendo. Ninguém precisa falar para uma outra pessoa que tem uma determinada dificuldade, seja ela um autismo, seja ela um déficit de atenção, seja ela uma dislexia, que ela é burra. Ou que ela precisaria fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Não diga. Muitas das pessoas não têm dinheiro para os tratamentos. Você vai pagar? Porque para falar que a pessoa tem que fazer, se a pessoa não tem condições, eu tenho que dar condições para, concordam? Se eu acho que determinada pessoa tem que mudar, se determinada pessoa tem que ser mais gentil, se eu acho que determinada pessoa não pode agir daquele jeito, tá bom. A pessoa também acha que você não pode agir do jeito que você age. E se você não está disposta a mudar, se você não está disposto a alterar o seu jeito de ser, porque você acha que você está certo, ou porque que a outra pessoa que também acha que está certo tem que alterar o jeito dela de ser simplesmente porque você acha que tem que ser assim. Estamos muito intransigentes. Estamos disseminando violência, estamos disseminando raiva, estamos disseminando ódio, estamos disseminando intolerância o tempo todo e nem percebemos que estamos fazendo isso, porque estamos todos com uma capa de boa intenção ao fazê-lo. Que tenhamos mais empatia. Que ao não concordar com a violência, a minha boca não se abra para disseminar violência com quem é violento. Ao não concordar com a agressão, idem. Ao não concordar com a falta de respeito, que eu não seja desrespeitoso falando, ouvindo nas redes sociais, publicando. Porque eu só vou estar fazendo exatamente a mesma coisa que a outra pessoa está fazendo. É muito fácil, por conta de eu olhar um ponto e pelo meu ponto de vista eu enxergar aquilo e eu condenar todo o resto. Como eu disse antes, não temos problemas. Pessoas que têm problemas de fato, ou não têm casa, ou não têm alimento, ou não têm cobertas no frio, ou não têm um ventilador no calor, não tem água, principalmente, não tem energia elétrica, não tem telefone, muitas das vezes não tem família. Nesse momento em que a gente está aqui conversando, pelo Instagram, uma rede social, no celular, uma criança órfã, sem um lugar para ficar. Nesse mesmo exato momento, sem comida, tá olhando alguém comendo.
e nós não temos empatia. Se você for fazer compra, algo da compra que você fizer, dê para alguém que não pode comprar. Se o que você for comprar for supérfluo, dê alguma vez para alguém que não tenha capacidade, a possibilidade de ter o supérfluo. Às vezes uma pizza dessas marcas prontas, congeladas, que custa 10, 12 reais. Nós temos muito. Temos tempo para trabalhar os nossos contratempos. Temos tempo para trabalhar a nossa evolução. Temos tempo para nos aperfeiçoar, onde não nos falta o teto, não nos falta o alimento, não nos falta a água, não nos falta o físico, não nos falta pessoas que nos amam. Queríamos que o mundo fosse melhor, queríamos que as pessoas nos tratassem melhor, queríamos que as pessoas fossem mais conscientes. E o grande mal do homem é a falta de paciência. Até onde eu sei, eu não vejo nenhum cachorro reclamando, porque eles estão demorando muito para evoluir, porque entre lobo e eles não mudou muita coisa. E eles podiam estar muito melhores já e ainda continuam. Mas a culpa é daquele cachorro específico? Não tem gatos fazendo isso. Por que perdemos tanto tempo julgando o outro, condenando, com falta de empatia, sem entender que, por pior que pareça a situação, aquela pessoa teve as suas razões e não cabe a mim julgar? Se eu tenho fé, se eu acredito em alguma coisa, independente de qual seja. Se eu acredito em Deus, se eu acredito em providência divina, se eu acredito no universo, se eu acredito na consciência Buda, se eu acredito que existe uma energia universal, se eu acredito em energia de criação, não importa. Eu tenho que me reduzir à minha insignificância. Eu tenho que pegar o meu orgulho e, com perdão da palavra, enfiar no saco. Porque o outro não tem que ser do jeito que eu acho que ele deveria. Simplesmente porque eu não sou como muita gente gostaria que eu fosse. Mas eu gosto de mim assim. É o melhor que tá tendo. Como eu falo pra todo mundo. Faz parte. Tenhamos mais empatia. Tenhamos tolerância, tenhamos paciência. Se chegar alguma notícia pra você de violência, se chegar alguma notícia pra você que dissemine ódio, que ela morra em você. Que não seja você a passar ela para frente. Como dizia um amigo, matemos o mal de fome. Que não seja de mim. Apesar dele não ter chegado a partir das minhas mãos. Que a partir das minhas mãos ele possa não seguir adiante. E quem sabe, de gesto em gesto, onde, por um lado, matamos o mal de fome, por outro, de pouco em pouco, vamos fazendo a nossa parte. O mundo vai se transformando em alguma coisa melhor, como já está acontecendo.
E se você não consegue enxergar, amplie a visão. Porque se você não consegue enxergar a mudança que já existe no mundo, é porque muito do mal ainda habita em você. Ainda te cega aos olhos. Porque quando eu consigo ver, eu enxergo os dois lados. Eu não enxergo só o lado ruim. Eu entendo que o lado bom também existe. E que se ele existe, e se ele é muito maior do que 100 anos, 50 anos atrás, automaticamente ele vai ser muito maior daqui 50, maior ainda daqui 100. Onde só temos que nos lembrar que o sofrimento faz parte da vida, que estamos aqui para crescer, auxiliarmos uns aos outros nesse processo. Ninguém está aqui para fazer por você. Isso vai ser automático. Mas você com certeza está aqui para auxiliar no processo de alguém. Gratidão. Fiquem em paz. Até semana que vem.